Senhor, eu quero pedir que o Senhor derrame o seu Espírito Santo aqui. Derrama mais do Espírito Santo, Senhor, nessa noite. Aqui, Senhor, agora, Senhor. Derrama o Consolador aqui, Jesus. Envia mais do Teu Consolador para consolar as pessoas. Eu quero pedir que pessoas aqui sejam tocadas com uma alegria que elas nunca experimentaram antes na vida. Que o coração delas seja renovado, Senhor. Quem está triste, que o Senhor traga uma coroa, Deus, ao invés de pano de saco, Deus. Que o Senhor traga alegria ao invés de um sentimento de luto, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, libera a sua alegria, a sua paz aqui, nessa igreja, nessa congregação aqui, Senhor. Surpreende pessoas, toca pessoas aqui, Senhor. Por favor, Espírito Santo, se derrama. Enche os corações agora, prepara as mentes para ouvir a palavra santa do Senhor. Nós te queremos aqui, Espírito Santo. Amém. Amém. João capítulo 1, verso 32 ao verso 34. Nós vamos falar hoje sobre o doador do Espírito Santo. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, que é Jesus. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém. Esse texto é o texto que eu escolhi para ser o texto de base, porque o que eu quero dividir com você nessa noite é sobre como Jesus se torna o doador do Espírito Santo. Esse aqui é um resumé, um abstract. Como Jesus se torna o doador do Espírito Santo. Por que ele se torna o doador do Espírito Santo? Por que a gente precisa do Espírito Santo? E como a gente faz para crescer no enchimento do Espírito Santo? Como Jesus se torna o doador do Espírito? Por que ele doa o Espírito? E como que a gente faz para que a gente continue recebendo do Espírito? Se você não sabe, o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós cremos num Deus que é um só que são três pessoas em um. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Senhor Jesus, depois de ter sido elevado às alturas, ele enviou o seu Espírito para cuidar da igreja. Então, tudo que a gente tem de experiência aqui, que a gente chama de experiência com Deus, ou tudo que a gente experimenta, quando a gente sente-se tocado por Deus, quem faz é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é outro Deus, o Espírito Santo é Deus. Jesus fala para a gente batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai, faz discípulo e batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso significa que as três pessoas são dignas de adoração, igualmente dignas de glória, têm a mesma essência, só que essas pessoas exercem funções diferentes. É o Deus Pai Criador, o Filho Redentor que nos compra e que nos liga com o Pai de novo. E o Espírito que consola, porque Jesus vai voltar. Enquanto Ele não está aqui fisicamente para abraçar a gente, beijar a gente, dar uma cafungada na gente, bem gostosa assim, e nos acolher e fazer a gente se sentir totalmente protegido fisicamente, que a gente não consegue ver Ele manda o Espírito dele fazer isso. E é por isso que às vezes quando a gente sente que Deus está abraçando a gente está mais caído no chão do que de pé. Por isso que quando a gente sente que o Espírito Santo está abraçando, às vezes a gente nem sabe o que é, se chora, se dá risada, se levanta a mão, se pula. O que a gente faz? Porque é o Espírito Santo, que é uma pessoa, que é Deus, e que está aqui no meio da igreja, fazendo a igreja ficar viva. Sem Espírito Santo não tem igreja, gente, não tem nada. Porque o Espírito Santo é o grande missionário. O Espírito Santo é que está convertendo pessoas de todos os países, fazendo elas crerem no Senhor Jesus. O Espírito Santo está convencendo a igreja de que ela precisa do Senhor. Todos os dias, quando você levanta, você não deixa de crer em Jesus, porque o Espírito está dentro de você como uma chama. Imagina se você acordasse um dia e não cresce mais em Jesus. O que eu ia fazer da vida? Todo dia eu acordo e Jesus ainda é o meu Senhor.
Você está aí? Não, você está aí ainda, é isso mesmo, é o Senhor, eu sou crente ainda, obrigado Senhor, obrigado. Espírito Santo é o Senhor que me faz crer todo dia. É o Espírito Santo que é a vida da igreja. João 15, Jesus fala assim, sem mim nada podeis fazer. Tudo que a gente faz depende dele. O Espírito Santo não é uma força impessoal. O Espírito Santo não é uma vida assim, que é uma energia cósmica. Não, ele não é. Ele é uma pessoa. E Paulo fala dele como alguém que a gente pode entristecer, porque ele é alguém, ele tem sentimentos, ele tem pensamentos. E ele conhece a mente de Jesus, e ele conhece a mente do Pai, e ele vem comunicar tudo isso para nós. Ele é o Espírito de santidade que comunica a santidade para nós. Ele é o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que veio ressuscitar o nosso corpo mortal e gera vida em nós. É o Espírito de Deus que está vivo e faz a igreja acontecer. A gente não é nada sem o Espírito Santo. Amém? Então eu quero falar do doador do Espírito hoje. Jesus como o doador do Espírito Santo. E esse texto que a gente leu é um texto onde João testemunha dizendo que ele viu o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e pousar sobre Jesus. Esse é o momento de batismo. Jesus recebe um batismo de amor do Pai, que fala, esse é o meu filho amado em quem me compraz. E logo depois ele recebe o batismo do Espírito Santo. Primeiro Jesus é batizado com o amor do Pai. Depois ele é batizado com o poder do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. E aí o que acontece logo depois disso é que João, ele diz assim, que Deus enviou ele, o João Batista, para batizar com água e para reconhecer quem era aquele que batizava com o Espírito. D.A. Carson, ele fala assim que ele acha que João Batista conhecia Jesus, porque eles eram primos, e eles cresceram juntos. Mas o Carson, que é um estudioso, um teólogo americano e professor, ele tem muitos livros escritos, ele fala assim, que ele acha que até esse momento do batismo de Jesus, quando ele viu Jesus e falou, esse é o Cordeiro de Deus, Carson acha que João Batista não sabia que o primo dele é que era o Messias. Ele sabia quem Jesus era, ele via a vida de Jesus, aquela coisa. Talvez ele só pensasse assim, ele é meu primo, ele é fantástico, é porque ele é meu primo, eu sou o João Batista, ele é o Jesus, nós somos uma parceria aqui. Né? O João, o Fábio, aqui é os primos, a tia Claudemara, a Ju, né? A família Carvalho aí está na benção. Talvez João só pensasse isso, ele é fantástico porque ele é meu primo. Mas não é isso. Quando ele vê Jesus, naquele exato momento, quando ele está batizando pessoas no Rio Jordão, e aí ele vê Jesus vindo, Carson diz, e eu não estou dizendo que é verdade ou não é, eu só acho que é uma coisa legal para a gente pensar, que quando ele olha para Jesus, naquele momento ele tem a revelação de Deus, de que aquele era, o primo dele, era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo e que batizaria com o Espírito Santo. Porque João Batista sabia que ele só batizava com água. Ele chamava o povo e falou assim, gente, nós temos que arrepender dos pecados. Ele não sabia que era Jesus, tá? Desculpa. Gente, nós temos que arrepender, porque o Messias está chegando, o reino de Deus está chegando. E na hora que ele chegar, nós temos que estar preparados para viver tudo que ele tem para nós. Então vamos começar a se arrepender todo mundo. Está arrependido? Vem cá, vamos batizar você. Pum, está arrependido. Pronto, vai embora. Está arrependido. Então ele prepara o caminho para a vinda. Então ele sabia que ele batizava com água para arrependimento. E ele sabia que tinha alguém que Deus ia enviar, que ia batizar com o Espírito. Só que ele sabia que não era ele. Então quando ele vê Jesus, ele fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabe que aquele é o que batiza com o Espírito. Ele batiza Jesus, ele fala assim, eu não sou nem digno nem de desamarrar a sandália dele. Mas ele é tão humilde que ele veio se sujeitar, se submeter ao meu batismo. Então naquele momento, João Batista tem em mente as promessas do Antigo Testamento. Por quê? Porque existe uma promessa do Antigo Testamento de que o rei, o Messias enviado, que vinha da linhagem de Davi, seria ungido com o Espírito Santo. Porque todo rei de Israel recebia unção do Espírito Santo. O profeta, quando ia consagrar alguém como rei de Israel, ele ia lá e simbolicamente derramava o óleo na cabeça do cara que se tornaria rei. Isso aconteceu com Davi. Aí 10 anos depois só que Davi sentou no trono. Só que durante esses 10 anos ele estava tomado pelo Espírito Santo. Então, o cara que ia sentar sobre o trono para reinar, ele tinha que receber de Deus um poder, que era o Espírito Santo nele.
o Espírito de Deus vinha sobre ele para ajudar ele, para ele cumprir a missão que ele tinha de cuidar da nação inteira de Israel. Então, se tem uma coisa que João sabia, era que o Messias seria alguém ungido com o Espírito Santo. E ungir é de untar a forma. Né? O que é unção? Unção João fala que o Espírito é a unção, é o óleo que vem. Então, a unção é o Espírito, tá? Às vezes a gente escuta umas coisas assim, tipo, a gente até dá para entender, mas só para explicar, né? Tem uma unção de sei lá o que aqui. Tipo, unção só existe uma, o Espírito Santo é a unção. Tem unção de alegria aqui, tal. O que isso quer dizer é que existe uma manifestação do Espírito de alegria. Mas só existe uma unção, porque a unção é o Espírito, certo? Então João sabia que o rei, ele ia ser ungido com o Espírito Santo e ele ia ser o doador do Espírito Santo, porque, segundo os reis do Antigo Testamento, eles precisavam ter unção, eles precisavam ter um poder do Espírito para governar. Eu quero ler um outro texto aqui sobre isso, mas antes disso, eu queria falar que Jesus precisava ser batizado com o Espírito Santo. Ele precisava ser ungido com o Espírito Santo. E eu falei isso de manhã, eu vou repetir. Quando Jesus deixa a sua glória para poder encarnar, ele deixou os atributos incomunicáveis. Sabe o que são os atributos incomunicáveis? São aquelas virtudes de Deus que ele não comunicou para o homem. Deus tem virtudes que ele comunicou com o homem. Por exemplo, amor, bondade, alegria, paz, justiça. Isso ele comunicou, você consegue fazer. Existem atributos incomunicáveis. Por exemplo, onisciência, Deus não deu isso para o homem. Onipresença, Deus não deu isso para o homem. Onipotência, Deus não deu isso para o homem. Eternidade, Deus não deu isso para o homem. Deus nunca foi criado, ele nunca existiu, nunca nasceu e ele sempre existiu e sempre vai existir. Ele não deu isso para o homem não é assim. Esses são atributos incomunicáveis de Deus. São coisas que só Deus tem. Quando Jesus encarna, ele deixa isso. Ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. Ele deixou a glória e ele veio como homem. Mas os atributos comunicáveis estão dentro dele. Ele é justo, ele é santo, ele é amor, ele é bondade, Jesus é paz, Jesus é misericórdia. Ele é isso, essa é a essência dele. Então, quando Jesus vem, ele precisa ser batizado com o Espírito. Por quê? Porque ele deixou a glória. Então, para ele poder realizar a missão dele e realizar o ministério dele, ele precisa receber do Espírito. Porque ele abriu mão de todo o poder de Deus e a majestade de Deus, que ele que criou o universo, só que ele veio como humano. Então, ele precisa receber do Espírito, ser batizado no Espírito, para o Espírito Santo ajudar o próprio Jesus, que sempre estiveram junto desde a eternidade, a fazer a missão de Jesus na terra. Então ele tem que reganhar as coisas. E Jesus, nesse momento do batismo dele, em que João Batista vê o Espírito descendo como pomba, ele não está se tornando nesse momento o doador do Espírito Santo. Ele só está sendo batizado com o Espírito Santo. Ele só está sendo batizado. Eu vou falar sobre isso, só que antes de falar de Jesus como doador, eu quero falar de Jesus como rei. Jesus, que é o rei intercessor. Eu quero trazer uma coisa aqui para a gente poder entender e contextualizar. Por centenas de anos, gente, os antigos na França e na Inglaterra, eles acreditavam que os reis e rainhas tinham o poder de curar. Por centenas de anos. Os reis e rainhas da Inglaterra e da França, eles eram cercados dessa crença de que eles tinham poder de curar. E existia o conceito do toque real. E o toque real é o quê? É um dom de cura que não dependia do caráter do rei, ou da bondade do rei, ou da generosidade dele, mas do simples fato de que os reis e rainhas eram considerados ungidos por Deus para servirem como reis e rainhas. Então existia essa convicção, os reis e rainhas, tanto da Inglaterra como da França, porque lá o cristianismo estava espalhado séculos atrás, e isso era uma crença bem viva.
Então, o que eles faziam? Os reis e rainhas de França e de Inglaterra realizavam cultos de cura. O próprio rei Henrique VIII promoveu cultos de cura muitas vezes durante o ano. E como é que isso funcionava? O rei chegava e tocava com as mãos individualmente sobre cada pessoa enferma, e ele proferia uma breve oração. Esses cultos de cura, gente, levavam em média de 2 a 3 dias, porque o rei fazia questão de impor a mão sobre cada pessoa do reino que estava doente e que chegava até ele. O rei Luís XIV da França orou por 3.000 pessoas no domingo de Pentecostes, em 1698. 3.000 pessoas. Na Inglaterra, Carlos II orou por 23.000 pessoas durante 4 anos e por 100.000 pessoas em 25 anos de reinado. E existem muitos testemunhos de cura registrados. E isso eu tirei do livro que eu estou lendo, que é A Trajetória Sobrenatural do Metodismo, escrito pelo Dr. Frank Billman, o pai do Nick Billman. É um livro que o Nick Billman me emprestou, e eu estou lendo ele, e ele fala sobre isso. Pode parecer estranho para nós, né? O mais triste de tudo isso aqui é que, na Inglaterra, quem acabou com esses cultos de cura foram os reformadores. E na França foram os ateus. Infelizmente, boa parte dos reformadores não criam na atuação dos dons sobrenaturais do Espírito Santo. Nós damos uma escapada porque... Nós damos uma escapada porque Lutero, que é considerado o cara da reforma, ele acreditava. Uma vez o Melanchthon quase morreu, ele estava lá na cama, e o Lutero chegou e falou assim, não, vamos orar, você vai ficar curado agora. Ele ficou curado na hora, e Lutero acreditava nisso, acreditava em profecia, acreditava em todas essas coisas, não, a gente pega uma carona com eles. Mas, gente, quando a gente olha para a história desses reis da França e da Inglaterra, eu me pergunto, será que a gente acredita no poder que Jesus nos concedeu como pai de família, como mãe de família? Porque o que essas pessoas acreditavam é que alguém instituído como autoridade receberia de Deus poder e unção para exercer aquela autoridade. Você não precisa ser presidente para ter autoridade sobre aqueles que estão debaixo de você, mas dentro da sua própria casa. Será que a gente crê hoje que Jesus colocou pessoas debaixo do nosso cuidado e que Ele derramou unção, poder do Espírito Santo em nós, para a gente poder abençoar as pessoas? Porque a unção dada a você é porque Deus acredita que você é capaz de exercer autoridade na posição em que Ele te colocou. Ele derramou unção em você, poder em você, porque Ele acredita que você, rendido ao Espírito Santo, é capaz de exercer a função que Ele tem para você. Será que a gente acredita na autoridade, no poder que a gente recebeu como crente? Essa semana eu estava orando. Eu acredito. Gente, ser pastor é um desafio. É um desafio bem grande. Novo como eu também, na flor da idade. É um desafio muito grande. Só que eu acredito que Jesus confiou em mim, e que Ele me escolheu, e que Ele derramou unção em mim para eu poder fazer aquilo que Ele colocou para eu fazer. E você precisa acreditar que seja lá o que Jesus te chamou para fazer, Ele derramou, Ele te deu o Espírito Santo para você exercer com autoridade o chamado que Ele te deu. Essa semana eu estava escrevendo uma oração nesse meu caderno aqui, e uma das orações que eu escrevi é: Jesus, me dê poderes para ser capaz de pastorear cada pessoa da república. Senhor, armazene em mim unção, amor, revelação, sabedoria, capaz de ser distribuída a cada uma das pessoas. Eu comecei a orar, falei: Jesus, todo mundo que eu ver no domingo, durante a semana, eu quero ter um olhar que penetra e traz consolo para aquela pessoa. Todo mundo que eu encontrar, na hora que eu for cumprimentar, eu quero ter uma palavra, nem que seja uma frase, para poder ser uma resposta para elas, porque o Senhor me colocou para pastorear essa gente. Então, se o Senhor me colocou para ser pastor, tem poder para eu fazer isso com cada uma das pessoas. Não quero ministrar ela só quando está todo mundo junto, eu quero ministrar individualmente, eu quero amar essas pessoas individualmente. Me dá poder para conseguir fazer isso, porque esse negócio é impossível de ser feito. É impossível, gente. É impossível você ter uma palavra que console todo mundo que entra na sua frente, a não ser que o Espírito Santo tenha possuído você. Que é o que nós queremos. O Espírito Santo foi dado para a gente cumprir a carreira toda. E Jesus é o Rei. Jesus é o Rei. Jesus é o Rei que não só tem poder para pastorear,
mas Ele tem poder para dar o próprio Espírito. Por que que eu digo que no momento de batismo de Jesus que a gente acabou de ler, Ele não se tornou o doador do Espírito Santo, mas Ele se tornou simplesmente o ungido de Deus? Porque a missão dele não estava completada. Ele estava começando o ministério. Se você olhar comigo lá em João capítulo 7, essa reflexão de hoje ela é centrada principalmente em João, no Evangelho de João e nas coisas que João escreveu sobre o Espírito Santo. João capítulo 7, verso 37. Olha o que fala lá. João 7, 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus ainda não era aquele que doava o Espírito, porque isso só acontece depois que ele ascende aos céus, depois que ele ressuscita. Tá, mais um texto que mostra isso para nós. João 14, 16, 17. Olha lá. João 14, 16, 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Presta muita atenção agora. Porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus está dizendo, eu vou pedir para o Pai mandar o Espírito para ser o Consolador. Por quê? Porque hoje Ele habita com vocês, tempo presente. Hoje Ele habita com vocês. E aí Jesus fala no tempo futuro, mas Ele estará em vocês. No tempo de ministério de Jesus, Ele ainda não era o doador do Espírito Santo. Ele só doou o Espírito Santo para a igreja depois que Ele ressuscitou, depois que Ele ascendeu aos céus e se assentou no trono, onde Ele está nesse exato momento. É muito bom que a gente tenha isso sempre fresco na nossa mente. Jesus está sentado sobre o trono nesse exato momento. Ele é o Rei da glória e Ele está voltando em glória. Isso precisa estar sempre na nossa mente. A segunda vinda de Cristo, a redenção do nosso corpo. É isso que Paulo fala, ele fala, é a redenção completa do nosso corpo, onde o nosso corpo vai ser totalmente liberto de todo pecado e de toda morte. Mas enquanto isso, Jesus exerce o ministério dele como um ungido, mas não como o doador do Espírito. Boa parte de reflexões que eu vou trazer aqui agora foram baseadas numa leitura, num estudo que eu fiz essa semana em cima de John Owen e uma das obras dele que ele escreve, é o volume 2 da obra, eu nem sei lá que página que é, tem milhares, sei lá quantas páginas, é muito grande aquele negócio, mas eu peguei lá, e John Owen é um teólogo de 1600, que há um tempo eu não lia, e essa semana eu voltei a ler algumas coisas. Por que Jesus tem interesse em se tornar o doador do Espírito Santo? Eu quero ler um trecho aqui para você poder entender por que a promessa do Espírito Santo é tão importante para nós cristãos. Paulo escreve assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Paulo está falando assim, que Jesus morre na cruz para cumprir o que Deus prometeu para Abraão. Mas em última instância, Jesus morre na cruz para que o Espírito que foi prometido fosse dado. O Espírito Santo é uma promessa de Deus para nós. O Espírito Santo é uma promessa de Deus para a igreja. Por que que o Espírito de Deus é uma promessa de Deus para a igreja? Porque, gente, quando você lê o Novo Testamento, ele sempre vai colocar em paralelo a ressurreição de Jesus Cristo e o avivamento da igreja. Porque ele vai dizer assim, que do mesmo jeito que Jesus ressuscitou dentre os mortos, assim nós nascemos de novo. A ressurreição de Jesus, ela é considerada também como um novo nascimento. É como se Jesus tivesse nascido de novo. É uma força de expressão para dizer, Jesus nasceu de novo. Por quê? Porque ele ressuscitou, nasceu de novo.
E assim nós também morremos com Ele e nascemos de novo. Nós ressuscitamos com Cristo Jesus. E aí o que a Bíblia vai dizer para nós no Novo Testamento é o seguinte: o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito que vivifica o nosso corpo mortal. Paulo em Romanos 8 ele deixa isso muito claro, porque o Espírito vai vivificar o nosso corpo. A grande promessa de Deus para a igreja é que ia chegar um momento em que o povo que cresce nele ia conseguir obedecer Ele, e amar Ele de todo o coração, e fazer tudo o que Ele quer, e viver de uma maneira boa, agradável, perfeita e santa. E essa é a nossa esperança, que cremos no Senhor, é que o Senhor vai transformar a nossa vida completamente, para a gente se encaixar nos planos perfeitos dEle para nós. E quando a gente viver a vontade dEle, não vai ter buraco nenhum dentro de nós, vai ser uma paz constante. Paulo ora assim em Colossenses capítulo 3, que o Senhor nos conduza à constância de Cristo. Constância, constância, constância. Essa é a grande promessa para a igreja. E por isso o Espírito é a grande promessa. Porque não tem como isso acontecer sem a presença poderosa e sobrenatural do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo é que vai avivar a igreja. O Espírito Santo é que dá poder para a igreja. O Espírito Santo é que capacita a igreja, para a igreja ser o cumprimento das promessas dos profetas do Antigo Testamento. Então é importante para Deus o derramamento do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, a doação do Espírito Santo. Em Pentecostes o Espírito é derramado lá em Jerusalém quando o povo está reunido. E aí depois a gente vai vendo outras coisas que eu não vou falar aqui agora, não é o momento, onde os apóstolos eles vão passeando por aí, e onde eles vão encontrando, eles vão impondo as mãos sobre as pessoas para elas receberem do Espírito, porque em alguns lugares eles criam, mas não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Mas eu queria refletir sobre a doação do Espírito Santo. Jesus é o doador do Espírito Santo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. A gente leu isso aqui em João capítulo 1. Então, João Batista faz questão de identificar Jesus como o doador do Espírito Santo. E eu queria que a gente entendesse, gente, que Jesus se torna o doador do Espírito Santo. Ele não é no momento do batismo dele, mas ele se torna o doador do Espírito Santo. Por quê? Porque a doação do Espírito Santo para a igreja, ela está sustentada unicamente na oferta e intercessão de Jesus. A oferta de Jesus na cruz e a intercessão de Jesus sustentam a doação do Espírito Santo. O Espírito Santo só foi dado para a igreja depois que Jesus morreu na cruz e pediu para o Pai dar o Espírito Santo. Gente, quando a gente recebe o Espírito Santo, ou quando a gente experimenta do Espírito Santo, a gente tem que lembrar que Jesus é o doador do Espírito. E a gente precisa lembrar o que custou para Jesus dar o Espírito para nós. A gente está aprendendo a andar no Espírito, ter experiência com o Espírito, ouvir a voz do Espírito, entregar a profecia, orar pelos enfermos, pregar o Evangelho, ler a Bíblia é uma coisa que a gente está aprendendo. Abrir a Bíblia e falar assim: Jesus, me explica o que esse texto significa. A gente está aprendendo a ser consolado no dia da angústia, quando a gente se sente extremamente triste. Me fiquei muito feliz nesses últimos tempos, quando uma coisa muito desagradável aconteceu comigo. E Jesus me conservou e me impediu de conversar com qualquer pessoa. E eu não tive nem vontade de conversar. E quem me conhece sabe que eu gosto de falar tudo que acontece comigo. Minha vida é um livro aberto. Eu chego e falo assim: aconteceu isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. E quando aconteceu esse negócio ruim comigo, bem ruim mesmo, que eu estava superando, um dia o Espírito Santo falou comigo assim: você percebeu que você não falou para ninguém? Eu pensei, é verdade, não falei para ninguém esse negócio. E aí o Senhor falou comigo assim: é porque eu estou te ensinando que só eu basta, tá? Tem momento que eu vou querer que você divida as coisas com as pessoas, eu vou usar elas. Mas você precisa acreditar que só eu sou capaz de te consolar. Já está bom já. A gente está aprendendo a ser consolado por Ele no dia da angústia ainda. A gente ainda não sabe se relacionar com Ele. É um mistério. Se relacionar com o Espírito Santo é um mistério. Ouvir a voz dEle, discernir o que Ele quer de nós, o poder do Espírito Santo. É uma coisa tão gostosa, né? Uma vez eu vi uma pessoa da Assembleia de Deus falando assim: ser cheio do Espírito Santo é uma delícia. Foi mais ou menos desse jeito. É uma delícia, porque a gente ri na hora que não quer, chora na hora que não quer, as coisas acontecem, de repente Deus está tocando você nem planejou,
Você não tem controle de nada, é Deus que manda tudo em você. Você está lá, daqui a pouco o Espírito Santo manda você fazer uma coisa, daqui a pouco você chora, você nem, por que eu estou chorando? É porque Ele está mobilizando o seu coração, daqui a pouco você está alegre no meio de um monte de aflição, e essa relação com o Espírito Santo é uma coisa assim, meio doida. Ele põe as palavras na sua boca, quando você nem estava pensando em falar nada para ninguém. É muito bom ser guiado pelo Espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. A gente precisa ser guiado pelo Espírito. O Espírito é essencial para a vida da igreja. Só que Jesus é o doador do Espírito, e Ele só se torna o doador do Espírito depois da oferta dele. Por quê? Porque a oferta e a intercessão de Jesus sustentam o derramamento do Espírito. John Owen fala o seguinte: o Espírito Santo é a compra de Jesus na cruz. Jesus prometeu aos discípulos que intercederia para que essa compra fosse enviada e chegasse até ele. John Owen diz o seguinte, que quando Jesus morre na cruz, Ele não está morrendo simplesmente para nos comprar para Ele, mas Ele está comprando o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele não se move nos atributos de Deus. Então Ele não é o doador da vida, Ele não é o doador do Espírito. Mas quando Ele morre na cruz e ressuscita, o Espírito ressuscita Ele, o que acontece com ele é que por causa da obediência perfeita dele, ele se torna digno de ser o possuidor do Espírito Santo. Então, o que acontece, e é o que John Owen diz, eu acho lindo essa economia da Trindade, essas coisas que vão acontecendo na eternidade, que a gente nem sabe, a gente nem vê, mas a Bíblia tem ali de maneira muito sutil colocando, é que quando Jesus morre, o Espírito ressuscita ele. Jesus passa 40 dias com os apóstolos, os discípulos, depois ele ascende aos céus. E quando Jesus vai ascender aos céus, ele vai chegar na mansão celestial. Salmo 24, 22, é escrito e diz assim: abra os portões dos céus para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória é vitorioso nas batalhas. Quem é o Rei da Glória? É aquele que é vitorioso nas batalhas. Jesus venceu a morte, venceu o diabo, Ele venceu o pecado, Ele venceu tudo na cruz. E aí Ele volta como homem de guerra vitorioso nas batalhas, e os portões da glória se abrem pela primeira vez na eternidade, para que Jesus entre na casa dele. E aí Jesus entra no céu. E ele entra na Nova Jerusalém, ele entra na mansão celestial, e quando ele chega diante do Pai, ele fala: Pai, eu fiz aquilo que nós combinamos, eu cumpri a minha parte da aliança do pacto, que era ir lá morrer pela humanidade, o Senhor me ressuscitou, obrigado pela sua fidelidade, eu te amo, dei um beijinho. Falou: agora eu quero te pedir, o Senhor prometeu, o Senhor disse que me daria as nações por herança. O Senhor me dá as nações por herança, como recompensa do meu sacrifício? E o Pai: dou. O Senhor me dá o Espírito para eu poder batizar os meus discípulos, para eles poderem evangelizar o mundo, e eu ter as nações por herança? E o Pai: eu dou. E então, naquele momento que Jesus ascende os céus, ele senta no trono do universo, e ele começa a reinar como o rei. Ele está reinando como alguém que recebeu do Pai o poder de doar o Espírito Santo, e ser o doador da vida novamente, porque quando ele abandonou a glória, ele deixou os atributos de Deus. E ele se torna novamente o doador da vida e o doador do Espírito Santo. Então, quando Jesus morre na cruz, ele está comprando o direito de ser o doador do Espírito Santo. Por causa de quem? Por causa de nós. Porque se ele não comprasse o direito de ser doador do Espírito na cruz, gente, nada ia acontecer na nossa vida. A gente ia nascer depois de 2000 anos e nada ia acontecer na nossa vida. Porque é o Espírito Santo quem nos converteu. E ele só fez isso porque Jesus é o doador do Espírito Santo. Quando a gente olha em João, capítulo 14, abre lá comigo, verso 16. Ele fala: eu rogarei ao Pai. Jesus está falando de oração, eu vou orar para o Pai. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, que é o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade. Ele fala que o Espírito vai habitar dentro dos discípulos. Então, existe um outro momento aqui no Evangelho de João, em que ele fala assim, vai chegar um momento, se não me engano é capítulo 15, vai chegar um momento em que vocês mesmos vão falar com o Pai, porque o próprio Pai os ama. Jesus não vai orar para que Deus ame os discípulos. Deus já ama os discípulos, é por isso que Jesus está ali.
Está entendendo? Presta atenção, gente. Presta atenção em nome de Jesus. O amor de Deus é uma coisa pela qual a gente não precisa orar. Você não precisa orar para Deus te amar. Você não precisa pedir para Deus te amar. Ele já te ama. É por isso que Jesus foi entregue e morreu no seu lugar. É porque Ele já te ama. João capítulo 15, Jesus fala assim, gente, vai chegar um momento, daqui a pouco, vocês vão falar direto com o Pai, porque eu não vou estar aqui. E vocês vão poder falar direto com Ele, porque Ele já ama vocês. E John Owen fala assim, Jesus não está dizendo que Ele vai orar para que o Pai ame eles, porque Ele já ama, é por isso que Ele está lá. Mas Jesus vai orar pelo derramamento do Espírito. E a gente precisa entender isso, gente. Que quando Jesus morre na cruz, Ele compra o direito de dar o Espírito. Só que Ele só recebe o Espírito e dá o Espírito quando Ele ora. O Espírito só é derramado quando Jesus ora. Só é derramado quando Jesus ora. A gente não precisa orar para Deus nos amar. Mas a gente precisa orar para Deus derramar mais do Espírito Santo em nós. Se foi assim com Jesus, vai ser assim com a gente. Jesus compra o Espírito Santo na cruz para concedê-los aos seus discípulos. Ele é exaltado por causa da sua obediência perfeita, do seu sacrifício na cruz. Mas o que sustenta o derramamento e envio do Espírito Santo é a oferta de Jesus e a intercessão de Jesus. João capítulo 11, versículo 42, Jesus fala assim, o Pai sempre me ouve. Eu posso orar o que eu quiser, o Pai sempre me ouve. Mas presta atenção, nem Jesus colocou as coisas fora de ordem. Ele sabia que para o Pai responder a oração do envio do Espírito, primeiro ele tinha que obedecer o que o Pai estava mandando ele fazer. Nem Jesus cortou, ele atropelou essa ordem. A gente precisa entender isso, gente. Que o Espírito é concedido do Pai para o Filho Jesus pessoalmente distribuir o Espírito Santo aos seus discípulos, porque João diz, Ele é o que batiza com o Espírito. João 15, 26 fala, eu vos enviarei o Consolador, eu vos enviarei. João 16, 7 fala, eu o enviarei. A gente precisa entender isso, é Jesus quem fornece o Espírito, e não fornece só o Espírito, Jesus não dá só o Espírito para nós. John Owen usa essa palavra, fornecer. Jesus é quem fornece o Espírito, mas Ele não só fornece o Espírito. Junto com o Espírito Santo, Jesus dá o que é propriamente dele. Ele não dá só a pessoa do Espírito. Jesus dá a essência dele, junto com o Espírito. Mas não é só isso que Ele dá. Jesus dá, junto com o Espírito e junto com a essência dele, o fruto da sua vida e morte em santidade. Quando Jesus viveu e morreu na santidade, na obediência perfeita, Ele conquistou algo que é glória, honra e incorruptibilidade. Glória, honra e incorruptibilidade. Paulo fala no capítulo 2 de Romanos, versículo 7. Aqueles que perseverarem e fazer o bem vão alcançar glória, honra e incorruptibilidade da parte de Deus. Por quê? Porque existe um prêmio depois do sacrifício de Jesus. A gente não entende isso, mas a cruz, gente, eu ia apontar, mas a gente não tem cruz aqui ainda. A cruz, gente, ela foi a compra de muita coisa que a gente não consegue entender e mensurar. Porque o que aconteceu na cruz, gente, foi o evento mais importante de toda a história da humanidade. Gente, o planeta Terra foi criado só para que Jesus morresse na cruz. Sabe por quê? Porque a expressão mais elevada da revelação de Deus aconteceu na cruz de Jesus. E se o objetivo final de Deus é revelar quem Ele é mostrar o amor dEle por você, é mostrar a graça dEle por você, a maior ideia de Deus foi sacrificar Jesus na cruz por nós. Foi condenar na carne de Jesus todos os nossos pecados, para revelar o amor e a bondade dEle. Por isso, se essa é a maior ideia de Deus, tudo o que aconteceu é periférico. A criação do planeta Terra só existiu para que Jesus morresse na cruz, porque assim Deus revela a glória dele. Tanta coisa aconteceu naquela cruz, gente. E Jesus não só nos comprou naquela cruz, Ele não só morreu naquela cruz para tirar os nossos pecados e nos dar nova vida, mas Jesus também
comprou o direito de ser o doador da vida e o doador do Espírito, aquele que batiza com o Espírito, para que quando ele desce o Espírito Santo para a igreja, juntamente com o Espírito, ele desce a sua própria virtude, o fruto da sua vida e da sua morte em santidade, que é a vida eterna. E a habitação, a união com Jesus, a união da igreja com Jesus, nós estamos unidos com Jesus, nossa mente se une, nosso coração se une, acontece pela habitação do Espírito em nós. João 3 fala assim que quem nasce da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito humano nasce do Espírito Santo, que em nós habita. E esse novo Espírito que nasce em nós é um Espírito que tem a natureza divina nele mesmo. John Owen diz assim, que esse Espírito que nasceu em nós exercita a graça. E ele fala assim, uma nova, graciosa vida espiritual, criada e concedida na alma, pelo que é mudada em todas suas faculdades e afetos, equipada e possibilitada para avançar no caminho da obediência sobre cada objetivo que é proposto a ela, de acordo com a mente de Deus. Eu vou ler de novo. É o que John Owen fala sobre o Espírito Santo e como o Espírito Santo nos dá um novo Espírito. Na promessa de Ezequiel fala assim, eu colocarei em vocês o novo Espírito e eu colocarei o meu Espírito. São duas coisas distintas. O Espírito Santo é dado para nós, o Espírito de Deus é uma pessoa. E aí ele cria um novo Espírito em nós, o nosso Espírito nasce de novo. E esse Espírito que a gente tem agora, tem uma nova natureza. É uma nova, graciosa vida espiritual, criada, doada na alma. E a nossa alma é mudada em todas as suas faculdades e afetos. A nossa alma tem novas capacidades agora, o nosso espírito tem novas capacidades, e ele tem novos sentimentos, e o nosso espírito agora é equipado e possibilitado para avançar no caminho da obediência, sobre cada objetivo divino que é proposto à nossa alma, de acordo com a mente de Deus. O Espírito Santo nos fez nova criatura, e o nosso espírito é novo. E nós temos não só o Espírito em nós, mas nós temos a virtude de Deus dentro de nós. E hoje nós temos novas faculdades no nosso espírito, novos sentimentos no nosso espírito, novas ideias, nova essência, um novo poder, uma nova vida, uma nova virtude dentro de nós. Porque Jesus é o Rei intercessor, doador do Espírito. E onde Jesus está agora? Jesus que é o nosso modelo, Jesus é o Rei intercessor. Jesus no trono é o Rei intercessor, que está sentado sobre o trono e que nos chama para reinar com Ele, aqui, através da intercessão. Será que a gente entende isso? Que o Espírito Santo só foi dado para nós na hora que Jesus orou para que Ele fosse dado? E que o Espírito Santo só vai ser dado para nós na hora que a gente orar? E que mais do Espírito vai ser dado na hora que a gente orar? Tem um certo momento que Jesus fala assim, se vocês que são maus sabem dar bons presentes para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vai dar o Espírito para aqueles que pedirem. O Espírito, gente, é a promessa de Deus desde o Antigo Testamento para nós, é a nossa esperança. O Espírito é a resposta ao Evangelho de Jesus. O Espírito é o selo, ele sela o Evangelho na nossa vida. Gente, isso aqui não vale nada sem Espírito Santo. Isso aqui não serve de nada. Isso aqui é só um pedaço de papel com tinta nele. Mas isso aqui se torna vida. Isso aqui pode transformar a vida de qualquer um. Se o Espírito Santo soprar através dessas páginas. Se você chegar na sua casa hoje, e todo dia, na hora que você chegar do trabalho, você sentar na mesa da cozinha, na escrivania, você abrir isso aqui, e você botar a mão na sua cabeça e falar assim, Espírito Santo, fala comigo o que significa esse negócio que está escrito aqui. Me faz entender o que está escrito aqui. Me ajuda, traz vida para isso aqui. Isso aqui é poderoso, me ajuda, Senhor. Senhor, a resposta para a minha família está aqui, Senhor. Senhor, a resposta para a minha doença está aqui, Senhor. Senhor, a resposta para os meus problemas estão todos aqui, Senhor. O meu vazio existencial, a minha bagunça, está tudo aqui. Espírito Santo, é você que pode me convencer, você que pode avivar isso aqui dentro de mim. Eu preciso de você, Espírito Santo. Jesus, tu que és o doador do Espírito Santo, dá mais do Espírito Santo para mim, manda o Consolador para mim, me consola, me faz transbordar de alegria, me faz amar mais, me faz te amar mais, me faz amar as pessoas mais, me ajuda a perdoar, Espírito Santo que é o gerador dos afetos, dos sentimentos santos.
Espírito Santo, faz algo aqui em mim, segundo a sua palavra. A gente precisa experimentar mais do poder do Espírito Santo, gente. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. E eu vou dizer que eu creio que o Espírito Santo vive dentro de todo aquele que crê em Jesus de verdade, porque senão não teria como. E todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Não tem jeito, não tem outro jeito. Se você é guiado pelo Espírito, você é filho. Se você é filho, você é guiado. Mas, gente, de verdade, cada um chama de um nome diferente. Cada um chama de um nome diferente. Antônio Carlos Costa chama de batismo com o Espírito Santo. Martin Lloyd Jones chama de selo do Espírito Santo. Para mim não importa se é selo, se é batismo, se é plenitude, se é enchimento. Eu sei que eu preciso de muito mais dele. Eu sei que existe muito mais dele. Eu preciso mais de você, Espírito Santo. Fala mais comigo. Me ajuda a te amar mais. Jesus é o doador do Espírito. Gente, a cruz é só o começo do Evangelho. Depois vem o Pentecostes, é aí que a coisa começa a acontecer de verdade. A gente precisa buscar mais do Espírito, depender mais do Espírito, ouvir mais do Espírito, confiar mais no poder do Espírito, acreditar que Ele age quando nós oramos. Amém? Vamos orar. Vamos orar por mais do Espírito. Se coloca de pé. Jesus fala que Ele é o Consolador. O Espírito Santo é o que consola. É aquele que gera sentimento em nós, que gera emoção em nós. É aquele que cuida de nós, que conforta o nosso coração. Será que nós podemos orar agora para Deus dar mais do Espírito para nós? Você pode orar por isso? Ouvir a voz do Espírito Santo. Entender a vontade do Espírito Santo. Pedir para Ele encher o seu coração. O Antigo Testamento fala que quando o profeta ia profetizar, ele chamava o arpista. E quando ele começava a tocar a harpa, o Espírito Santo vinha sobre o profeta. E ele começava a profetizar. De algum jeito que eu não sei explicar, o Espírito Santo gosta de música. E enquanto a música é tocada, deixa o Espírito Santo permear você. Jesus, dá mais do Espírito Santo aqui para nós nessa noite. Nós pedimos, Senhor, um renovo, um batismo do Espírito Santo. Pedimos um batismo do Senhor. Vem nos ensopar. Pessoas que nunca tiveram um encontro com o Espírito Santo, uma experiência com o Espírito, vem trazer aqui agora, Senhor. Enche esse lugar, enche esse ambiente agora, Senhor. Espírito Santo, sem o Senhor a gente não consegue fazer nada. Sem o Senhor não existe fé, Espírito, porque é o Senhor que gera fé. Sem o Senhor não tem transformação, porque o Senhor ressuscita o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração. Espírito Santo, se derrama aqui nesse momento. Se derrama aqui, Espírito Santo.